Contrato de seguro. O artigo 757 do Código Civil Brasileiro estabelece as bases do contrato de seguro, em que o segurador, ao receber o prêmio, compromete-se a assegurar o interesse legítimo do segurado contra riscos pré-definidos. Ou seja, a contratação de um seguro é um ato que envolve a transferência de um risco entre as partes, segurado e seguradora. Portanto, de um lado temos o segurado, que deseja proteger algo ou alguém e está disposto a pagar por isso. Do outro, temos a seguradora, uma empresa disposta a assumir esse risco em troca de tal pagamento. Contudo, a empresa age dentro de determinadas condições, que precisam estar claras para evitar posteriores questionamentos. Se aceita a proposta, a seguradora emite a apólice, documento que formaliza o contrato, especificando riscos, vigência, limites, prêmio e demais condições. Assim, toda apólice de seguro é celebrada por meio da assinatura de um contrato, para assegurar que ambos os lados tenham seus interesses garantidos. Nele, os termos da proteção são acordados para que não reste nenhuma dúvida sobre o negócio. Os contratos de seguros devem seguir uma série de parâmetros a respeito da sua estrutura, com o objetivo de preservar a segurança jurídica de toda a operação. O Código Civil estipula, entre os artigos 757 a 802, todos os elementos necessários para que esse tipo de acordo seja posto em prática. Os tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, frequentemente analisam casos relacionados a contratos de seguro. Suas decisões estabelecem interpretações consolidadas sobre temas específicos, gerando jurisprudência. Tais precedentes influenciam outros casos semelhantes, fornecendo diretrizes e orientações legais para processos judiciais envolvendo contratos de seguro. E qual a natureza jurídica do contrato de seguro? De modo geral, a maior parte da doutrina concerne no entendimento de que os contratos de seguro teriam natureza bilateral, onerosa, aleatória, formal, consensual e nominal. E qual o objeto do contrato de seguro? Como se sabe, o objeto de um contrato é o ponto essencial que o define perante outras modalidades contratuais. Assim, alguns juristas sustentam que o objeto central do contrato de seguro, o que motiva a sua existência, é o risco. Outros, no entanto, vão dizer que o objeto mais preciso é o interesse segurável. Como se vê, essa não é uma questão pacificada no direito, cabendo sobre ela inúmeras interpretações. Para o jurista Domingos Afonso Krieger Filho, no entanto, tem-se que qualquer coisa que exista ou seja esperada, sujeita a riscos ou a influências economicamente desvantajosas, pode ser objeto de seguro. O que deve constar sempre em um contrato de seguro? Para começar, é preciso definir quem são as partes e quais são os deveres contratuais de cada uma delas. Em um contrato de seguro típico, vemos a participação de pelo menos dois lados, o segurado e a seguradora. O primeiro tem por obrigação prestar as informações corretas para sua identificação e para a descrição do bem a ser segurado, quando houver. Isso é fundamental para que a proposta seja adequada às suas necessidades, evitando contestações no futuro. Além disso, deve fazer o pagamento combinado pela proteção contratada. Vale reforçar que existe a previdência em grupo, na qual há possibilidade de que o contrato de seguro seja coletivo. Nessa situação, surge a figura do estipulante, que é quem contrata. Já em relação à seguradora, as obrigações vão um pouco além. Afinal, é a empresa que deve incluir na apólice todas as condições de maneira detalhada e demonstrar nos termos do documento os mecanismos para acionar a cobertura contratada. Outro aspecto central de suas funções é a necessidade de reforçar as exclusões que impedem o pagamento da indenização prevista. Na prática, é esse empreendimento que fica responsável para descrever cláusulas. Elas seriam a cláusula número 1, gerais, que indicam a relação e as responsabilidades. Número 2, especiais, incluindo adicionais. E a 3 seriam as particulares, que variam a cada contratação. Segurado vezes beneficiário. Qual a diferença? É muito importante não confundir a figura do segurado com a do beneficiário. Nem sempre eles são a mesma pessoa. O beneficiário é a parte que, havendo sinistro, receberá a indenização.
Em muitos casos, como em um seguro de vida, é comum ser um parente que fará jus a esses valores quando ocorrer o falecimento do segurado. Classificação dos seguros. Entre os elementos legais que fazem parte de um contrato de seguro, a classificação do serviço prestado interfere diretamente na execução do objeto. Ela delimita a abrangência e interfere nas demais cláusulas da apólice. Nesses pontos, inclui-se a definição de individual ou em grupo, desde quem representa os segurados até em qual carteira será colocado, são aspectos influenciados por essa categorização. Além disso, custos e responsabilidades mudam em cada um. Outra forma de dividir os tipos de seguro é entre facultativos e obrigatórios. Enquanto a maioria das contratações tendem a ser a primeira opção, há situações que precisam ser protegidas por determinação da lei. Por fim, ainda é possível classificar as apólices pela cobertura. Por exemplo, quando o documento inclui diversas linhas, trata-se do multirrisco. Já se a abrangência se limita ao que está explícito, são os riscos nomeados. Limitações, como danos a terceiros ou acidentes, também são meios de fazer essa divisão. Elas impactam o modo como acontece a efetivação do que foi contratado. Direitos e deveres do segurado. Um dos principais aspectos é que o segurado precisa estar atento antes de assinar a apólice para contratar esses serviços, são os direitos e deveres que ele passa a ter a partir do fechamento do negócio. Questões como não realizar o pagamento, faltar com a veracidade das informações prestadas, omitir fatos, não agir de boa fé ou não comunicar quaisquer incidentes relacionados ao objeto do contrato de seguro o tornam inválido. Por outro lado, entre seus direitos há questões fixadas em normativas. Entre elas, recebimento da indenização dentro do prazo de 30 dias e de arrependimento dentro de 7 dias, além do que é específico de cada contrato. Coberturas estipuladas. Falando de especificidades, não se deve fechar o negócio sem antes conferir todas as coberturas estipuladas no contrato. É importante que tudo aquilo que está sendo oferecido seja condizente com suas necessidades. Além disso, algumas atividades adicionais são cobradas à parte e encarecem o valor final a ser pago. No caso do seguro de vida, por exemplo, não é só mediante o falecimento que pode haver indenização. Outras situações passíveis de inclusão são invalidez permanente total ou parcial por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, despesas médico-hospitalares relativas a doenças graves, diagnósticos de doenças graves e incapacidade temporária, exclusões e caducidade. Do mesmo modo que é preciso conferir tudo aquilo que o seguro garante, vale checar com o cuidado que a apólice não cobre. Essas exceções são chamadas exclusões e englobam todos os itens não cobertos. Na prática, entender qual é exatamente o risco de que o contrato de seguro trata ou não evita eventuais litígios para conquistar algum direito que se acreditava estar coberto, mas não foi previsto. Como visto, os seguros de vida podem envolver diversas situações. Porém, se houver aspectos que limitam a cobertura, a reduzem ou estão fora dela, explícitos no documento, dificilmente eles serão atendidos depois do sinistro. Vigência. A vigência do seguro é o período de início e fim da cobertura oferecida pelo contrato. Em outras palavras, trata-se do intervalo de tempo em que a apólice está em vigor. No início da vigência, o titular passa a estar protegido pelo documento. Ao final da vigência, o suporte se encerra. Por fim, não assine um contrato sem antes conferir se os dados incluídos na apólice estão corretos. Isso evita que a contratação seja invalidada por imprecisões na identificação do segurado, do bem protegido ou até mesmo da seguradora. Com esse documento que comprova as exigências da obrigação contratual e trata-se de um comprovante de alto valor jurídico. Mas, mais que isso, as cláusulas servirão como base para resolver qualquer divergência. E qual é a importância do contrato de seguro? O contrato de seguro é um pilar essencial para a estabilidade financeira diante das incertezas da vida, transcendendo sua natureza jurídica para se tornar um instrumento crucial na gestão de riscos e na promoção da segurança econômica. Em diversas áreas como saúde, trânsito, habitação, o seguro atua como um guardião do bem-estar, oferecendo uma rede de segurança que alivia não apenas a carga financeira, mas também proporciona tranquilidade em momentos desafiadores.
Do seguro de saúde, que permite acesso aos cuidados médicos sem preocupações financeiras, ao segurado automotivo, que protege o patrimônio dos motoristas e promove a responsabilidade no trânsito, e ao seguro residencial, que resguarda lares contra diversos eventos adversos. A importância desse contrato se estende à esfera empresarial. As empresas encontram nos contratos de seguro uma defesa estratégica, garantindo sustentabilidade financeira e a continuidade operacional diante das adversidades. Em síntese, o contrato de seguro é a âncora que sustenta a estabilidade financeira individual e coletiva, moldando um presente mais seguro e preparando o terreno para um futuro mais resiliente.